E isso tem um certo custo, né? Então a pessoa tem que estar preocupada com isso aí. Tem que ter a sua reserva e tem pensar que ter nisso. a sua reserva. Não é para ficar comprando um monte de livro que depois não vai conseguir ler, mas aquilo que comprar... Perfeito. Estudar. Perfeita colocação. Vamos aqui, eu vou voltar só um pouquinho. Sim. Porque tem um ponto que é muito importante. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo essa nossa entrevista aqui, Fábio, e deve estar se falando assim, poxa, mas ele começou a partir dos 50, mas ele já estava formado em engenharia, ele entendia de matemática, né? Eu mal terminei o ensino médio, talvez eu não tenha o mesmo desempenho que ele. E aí nós vamos falar então de algumas das dificuldades que você teve. Porque eu tenho certeza que apesar de você ter o superior completo, o que não é algo isolado hoje no Brasil, o Brasil hoje cada vez mais produz bacharéis de alguma coisa, né? Mas o fato de você ter uma formação superior não te colocou lá como o nome no diário oficial da noite pro dia. Isso não foi. Você deve ter tido as suas dificuldades. Você citou uma delas aqui, que foi na área jurídica. Você foi prestar concurso para escrevente, inicialmente, depois para oficial de justiça. A parte da matemática você sentiu mais habilidade, mas você tinha a parte jurídica, que para você é uma novidade, é uma dificuldade. Assim como o bacharel em direito, quando tenta prestar um concurso desse, ele tem um pouco mais de facilidade na área jurídica, mas na matemática ele não sabe nem por onde começar o enunciado. Então nós temos algumas dificuldades naturais. E essas dificuldades, normalmente, elas são diametralmente opostas à nossa formação. Então o fato de você ser engenheiro não te garantiu aprovação nenhuma, porque você teve algumas dificuldades. Você consegue lembrar das suas ali 2, 3 principais dificuldades que você teve durante a sua preparação? Olha, eu vou tentar lembrar enquanto eu estou falando. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, quando eu entrei na nossa caixa, né, eu fui o 17º colocado no concurso. Então acontece o seguinte, o banco ele aprovou um determinado número e ele chamava por ordem para escolher. Os últimos vão para as agências trabalhar com o público, que é muito penoso. Eu estava o 17º, eu pude escolher. Então eu cheguei lá, lembro como se fosse hoje, o rapaz perguntou, qual a sua formação? Eu falei, sou engenheiro químico. Aí ele falou assim, engenheiro químico? Olha, para engenharia química o banco não tem nada, mas tem um departamento de engenharia e infraestrutura que mexe com projetos, parte elétrica, tem processos que vão e voltam, tal, controle. Você não quer ir para esse lugar? Eu falei, lógico. Aí eu fui lá e me dei bem. E aí não houve dificuldade, aconteceu uma facilidade. Eu fui trabalhar na área de arquitetura, vendo os processos de arquitetura. A chefe da arquitetura da pessoa era uma arquiteta chamada Jussara, pessoa sensacional, magnífica, um ser humano assim notável. Ela só tinha um problema. Era tremendamente bagunçada. E havia uma quantidade enorme de coisas, de processo a circular, olhar, ver como é que está, ver se tinha assinatura, na mão de quem estava. E eu fui absorvendo isso e fui dando conta, e aí ela ficou muito contente com o meu trabalho. A parte que eu considero realmente ruim foi justamente no finalzinho, porque eu me aposentei há pouco tempo. Logo depois que acabou a pandemia, aí eles distribuíram as pessoas e eu acabei indo para uma agência. A agência, pessoal, falando sinceramente, a agência no caso do banco, a agência é você lidar com o povo. Quando você trabalha no banco em atividade meio, ou seja, não diretamente lidando com o público, o que acontece? O seu desempenho depende basicamente de você. É você que vai produzir, apresentar a produção, ajudar os colegas, ser ajudado por ele, e é daí que sai a sua aprovação. Quando você está na agência, a sua eficiência depende daquilo que você conseguir vender. Sim. E aí é um problema. E essa foi a dificuldade que eu tive no final, agora, pouco antes de me aposentar. Por quê? Você tem que no banco, você tem que vender, ok?
Só que quem é que hoje em dia precisa ir ao banco para comprar alguma coisa ou fazer um investimento? Você faz tudo no computador, no celular, na própria caixa eletrônica. Então, aquele cidadão que passa a porta giratória para ir conversar com você lá em cima, ele está indo para resolver um problema. Ele não está indo lá para dizer o que você tem para me vender. Verdade. Ele tem um problema para resolver. Então você tem que rapidamente resolver o problema dele e antes que ele se levante e vá embora, tem que tentar vender alguma coisa para ele. Então aí eu penei. A minha grande dificuldade foi nesse final, em que eu percebi que você lidar com o público é um negócio diferente. Agora, as atividades meio do banco onde eu trabalhei, nossa, uma beleza. Tranquilo. Eu trabalhei em cálculo, trabalhei em resposta a ofício, respondi muitos ofícios de juízes e realmente foi uma época muito prazerosa.